Você é um jumento. Sim, eu e você, nós somos jumentos. Ultimamente eu estive pensando bastante no quanto a gente tem escutado pregações hoje em dia falando sobre o quão perfeito nós somos e o quão perfeito Cristo é. A gente tem escutado pregações falando que do coração de Deus nós somos o centro. E são pregações que nos colocam para cima. Mas é verdade que a gente tem escutado pouco sobre o quão imperfeito nós somos e falando sobre toda a queda, toda a corrupção do gênero humano, falando dos nossos pecados, falando das verdades bíblicas. E em meio a tudo isso eu estive fazendo minha leitura diária da Bíblia e me deparei com um texto que chamou muito a minha atenção e eu resolvi estudá-lo. O texto se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo 13. Se você tiver com uma Bíblia, eu queria que você acompanhasse comigo, que a gente meditasse rapidinho nessa mensagem. E é lógico que eu fiz uma comparação do texto ali com as nossas vidas. E eu queria compartilhar isso com você agora. Êxodo 13, versículo 13, diz o seguinte: Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. A gente sabe que no Antigo Testamento, lá na época de Israel, Deus ordenou que os animais, que o cordeiro, que a ovelha, o cabrito, eles fossem entregues como holocausto ali para oferta pelo pecado do povo, para que o pecado do povo fosse perdoado. E além desse texto eu percebi que o jumento não era entregue como oferta pelo pecado. O jumento era considerado um animal imundo. Talvez por ele ser um animal doméstico ali, como se fosse o cachorro pra gente hoje. Imagine só um jumento vivendo dentro da sua casa. E um dos comentaristas que eu li falando sobre esse texto, ele diz que talvez ali o cheiro do leite não era tão bom, sabe? E também quando era queimado o jumento, talvez ele não tivesse um cheiro tão gostoso de churrasco quanto os outros animais. Então, por ser considerado animal imundo, o jumento não era entregue como oferta pelo pecado. Então, o versículo 13 diz: Todo primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. O que isso significa? Ao contrário do cabritinho, quando nascia, ele entrava ali na fila e depois de um ano ele já poderia ser entregue como oferta pelo pecado do povo. Já o jumento, ele não deveria ser morto e passar por todo esse ritual, mas ele deveria viver. Mas para que ele vivesse, um cordeiro deveria morrer no lugar dele. E ainda o versículo 13 continua dizendo: Se o não resgatares, será desnucado. Como assim? Se você não tiver um cordeiro para matar no lugar desse jumento, o jumentinho ele deve ser desnucado, ou seja, destruído ali, ele não vai viver. E por que eu e você somos jumentos? Nós somos jumentos porque nós fomos resgatados por um cordeiro. Nós somos resgatados por um cordeiro. Assim que a gente nasceu, se fosse levar em conta toda a nossa natureza pecaminosa, era para sermos totalmente destruídos ali, era para sermos desnucados como o jumentinho. Mas Deus, sendo tão misericordioso, Ele nos resgatou. E um cordeiro foi entregue no nosso lugar para que hoje pudéssemos viver. Nós somos jumentos resgatados. Nós somos jumentos resgatados por um cordeiro perfeito que se entregou em nosso lugar. Era para nós, jumentinhos, termos sofrido o que Cristo sofreu por nós na cruz. Mas por meio desse resgate, hoje nós temos os nossos pecados perdoados e não somos totalmente destruídos e desnucados ali no dia do nosso nascimento. E diante disso eu queria que a gente começasse o nosso ano de 2020 pensando sobre o que esse texto diz. Pensando sobre o resgate que nós tivemos.
pensando sobre tão grande amor demonstrado por nós, que Cristo teve ali na cruz do Calvário. Queria que você pensasse nisso e meu desejo é que de fato tenha feito algum sentido para você esse tempinho que você tirou para ouvir essa mensagem, e compartilhe também para que mais pessoas sejam alcançadas por meio dessa verdade bíblica. Eu espero que de coração você tenha sido tocado pela palavra de Deus nesse momento. Deus abençoe e feliz ano novo pra gente.